Olá, nós vamos hoje, com muita alegria, estarmos aqui conversando um pouquinho sobre a doutrina espírita. Antes de qualquer coisa, vamos fazer uma pequena oração, lembrando-nos que a oração nos liga ao Pai, nos liga aos Espíritos, nos liga à espiritualidade amiga que nos envolve, que nos protege, que nos orienta. Jesus amado, Mestre querido de nossas almas, ampara-nos nessa hora. Dá que possamos utilizar esse tempo da melhor forma possível e que nós possamos ter a companhia desses espíritos bondosos que nos intuem, que nos orientam os pensamentos nas horas em que mais precisamos. Que todos nós que estamos unidos em prece, cada qual em seu recanto doméstico, cada qual em seu lugar, muitos no lugar de trabalho, outros nas suas casas, enfim, que todos nós possamos estar em uníssono pedindo: Pai, fica conosco, Jesus, nós lhe precisamos de sua companhia. Fica ao nosso lado, por favor, e que nós possamos utilizar esse tempo da melhor forma. Graças a Deus. A nossa tarefa essa manhã é falar um pouquinho sobre duas questões do Livro dos Espíritos, 852 e 853. Elas dizem respeito à missão da paternidade. E a questão que Kardec faz aos Espíritos é se a paternidade é uma missão. E nós sabemos que toda tarefa que nós temos aqui na Terra não deve ser uma missão. Todos temos missões, não é? Mas a paternidade e a maternidade, que responsabilidade. Que responsabilidade. Porque, segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma nota uma instrução dos Espíritos, do capítulo 14, que nos chama a atenção. Ele ainda fala, o Espírito começa assim: espíritas, prestar atenção que muito antes da criança nascer, muito antes do espírito voltar à Terra, há um planejamento, há toda uma equipe de espíritos que planejam a volta do espírito que se tornará uma criancinha, que chegará até nossos lares como um pequeno ser indefeso, imaturo, dependente do pai, da mãe, do cuidador, para tudo. Porque se nós não dermos à criança o agasalho, o alimento, o aconchego, ele não resiste, na é verdade. Mas esse pequeno ser que é colocado em nossos braços é um espírito eterno, que já teve muitas outras vidas, que já teve muitas outras experiências, e não é por acaso que ele está junto a nós. Não é por acaso que chega ao nosso lar, que chega à nossa família. Certamente, esse espírito ele tem vinculações afetivas com o pai, com a mãe e com todo o grupo familiar. Nós não podemos imaginar a teia que nos envolve, que nos une, que nos liga. Mas nessa teia, a responsabilidade. A responsabilidade é daqueles que têm por missão ser pai, ser mãe, sermos pais, não é? E os Espíritos perguntam se nós temos responsabilidade em conduzir
esse espírito para o bem, conduzir esse espírito para Deus. No Evangelho, nós temos lá claramente o texto quando o Espírito diz, olha, o Pai recebe a criança com a tarefa de reconduzi-lo a Deus, de reconduzi-lo ao Pai. Que tarefa! Como é que nós podemos pensar que a criatura que recebe um serzinho desse não tem responsabilidade sobre ela? Tem responsabilidade de encaminhá-la, de orientá-la, de fazer com que ela estude, fazer com que ela se encaminhe para o bem, fazer com que ela tenha princípios morais, fazer com que essa criança, com esse espírito, se encaminhe para o bem, não é? E aí, os espíritos perguntam a Kardec se os pais são responsáveis por aquele filho que, mesmo sendo bem educado, ele se desencaminha e vai se descambando por caminhos tortuosos que levam à viciação, à drogadição, à falta de caráter. Acontece isso? Acontece. Acontece sim. Muitas vezes os pais são muito, muito, muito esforçados, dão a alma, dão todo o seu sangue, todo o seu esforço para conduzir um espírito para o bom caminho. Mas às vezes o espírito é refratário aos conselhos, refratário ao bom encaminhamento, e com todo esse aparato, com toda essa vontade que o pai tem de encaminhá-lo para o bem, ele ainda assim se desencaminha. E ficou jogado fora esse esforço desses pais. Esses pais devem se sentir culpados por conta disso. Não devemos nos esquecer que os espíritos, todos nós, temos livre arbítrio. Então, a criança deve ser educada e deve ser encaminhada, mas chega um momento em que essa criança se torna adolescente e que essa criança se torna um jovem adulto e ela fecha sua encarnação e ela vai aí deixar surgir de dentro de si sua verdadeira personalidade, a sua verdadeira tendência. É por isso que os pais devem sempre, como missionários que são, aproveitar a primeira infância, aproveitar enquanto a criança é pequena, porque aí ela está muito mais submissa e a sua personalidade, a sua individualidade está um pouco amortecida, ela ainda está um pouco amortecida. E fica mais sujeita aos bons conselhos, fica mais fácil dela assimilar a boa educação. E quando a sua verdadeira personalidade se apresenta totalmente, muitas vezes ela se revolta contra os pais, ela quer outras coisas, ela diz que os pais são caretas, que os pais não sabem de nada e vão para o mundo. E com isso, muitos pais ficam perplexos. Meu Deus, aonde foi que eu errei? Não vem ao caso aonde nós erramos, aonde o pai ou a mãe se equivocou. Não vem ao caso nesse momento porque estamos falando daqueles pais que fizeram todo o esforço para encaminhar aquele espírito para o bem, para o amor, para a solidariedade, para a fraternidade. Há casos em que aparentemente aquele espírito não aproveitou coisa alguma daquilo que os pais
lhe ensinaram. Mas não devemos nos esquecer que a memória, ela guarda os ensinamentos. E mesmo que o espírito não as utilize aqui e agora, aquela semente que foi lançada pelos pais na sua primeira infância, um dia há de brotar, um dia há de florescer, um dia há de aparecer. Talvez não apareça nem nessa encarnação, mas somos espíritos eternos, não somos? Fomos criados há muito tempo, já tivemos muitas vidas. E aí, guardamos a reminiscência daquilo que fomos, por isso mesmo, às vezes, brota a individualidade rebelde. Mas aquilo que foi lançado no seu íntimo, por uma boa educação, fica guardado. E um dia há de florescer. Se não nessa vida, em outra vida. Se não no aqui e agora, no plano espiritual. Quando o espírito se depara com a própria consciência e se dá conta, meu Deus, tive todas as oportunidades do mundo para ter tive uma boa educação, poderia ter aproveitado a minha encarnação de uma forma útil e botei a perder. Os meus pais fizeram aquele esforço e eu botei a perder. Mas eu vou ter outra oportunidade, vou reencarnar novamente e eu vou aproveitar aquilo que um dia meus pais me deram. E o pai não deve levar a culpa quando fez todo o possível. Os pais não devem se sentir culpados quando fazem o esforço e o filho não aproveita. E eu volto a dizer, não aproveita aparentemente. Embora não aproveite no exato momento, ela vai utilizar aquele ensinamento no tempo, porque o tempo é uma bênção. O tempo faz milagres. O tempo é uma dádiva divina. Há quanto tempo nós estamos encarnando e desencarnando? Há quanto tempo nós estamos treinando para sermos bons pais, para sermos bons filhos, não é? O Berto Roden tem um texto num livro que chama-se De Alma para Alma, e o capítulo se chama Imagens Latentes. É um texto muito bonito em que é como se fosse... esse texto é dirigido para os educadores de almas. E que são os pais, se não educadores de almas, não é? E aí, nesse texto, que é longo, em determinado momento, há um questionamento. Diz assim, um dia perguntaram a Napoleão quando é que se começa a educar uma criança. E a resposta de Napoleão foi 20 anos antes dela nascer. Olha só, 20 anos antes dela nascer. E isso nós vemos nas obras de André Luiz, quando no plano espiritual, um espírito que está se preparando para reencarnar, ele é educado, ele é orientado, ele faz cursos, ele tenta se melhorar, ele é levado a refletir para poder tomar um novo corpo e assumir uma nova encarnação. Então, Napoleão já dizia isso, uma criança deve ser educada 20 anos antes de nascer. Então, e os pais? Os pais também devem ser educados 20 anos antes de nos tornarmos pais. Lá na espiritualidade, nós vamos nos abeirando
da futura responsabilidade de recebermos espíritos que muitas vezes são espíritos muito afins, que vêm para que nós possamos dar um empurrão maior na sua vida. E muitas vezes são espíritos que não têm muita afinidade conosco, ao contrário, guardem seus espíritos a mágoa, a tristeza, a revolta, a inconformação, e mesmo assim são trazidos para reencarnar naquela família. Para quê? Aí a gente vê a bênção da reencarnação, não é? Que a reencarnação nada mais é do que, como dizem os espíritos, um cadinho depurador. A reencarnação nos permite depurarmos as nossas dificuldades. Nos permite olhar para um bebezinho que foi ontem o nosso inimigo do passado com amor, com ternura, com carinho, nos permite abraçá-lo, nos permite amá-lo. Embora muitas vezes essa criancinha cresça e se torne uma criancinha difícil, um adolescente difícil, um rapaz difícil, mas um vínculo de amorosidade criado pela forma que ele chegou até nós, até a nossa família, pela forma com que ele se colocou no centro de nossas atenções, esse vínculo não se desfaz. E, através dessa missão abençoada da paternidade e da maternidade, nós vamos tendo a oportunidade de olhar para aqueles espíritos que chegam como filhos e perceber a sua índole, a sua aptidão maior, a sua dificuldade, a sua aversão, a sua antipatia, e como missionários que os pais devem ser, com seus olhares atentos para a dificuldade ou para a facilidade daqueles indivíduos, esses espíritos que foram colocados à nossa volta como filhos, vão tendo a oportunidade de, observando cada um com a sua aptidão, com seu jeito, com a sua índole, vão tendo a oportunidade de conduzi-los, de ajeitá-los, de fazer com que eles sejam mais dóceis, que eles sejam mais fraternos, que eles sejam mais ternos. E existem muitas formas de nós exemplificarmos as boas atitudes para os nossos filhos. Muitas vezes um adolescente é muito refratário à ideia de Deus, é muito refratário à ideia da moral cristã, é muito refratário a tudo que se diz respeito, que vem revestido de religiosidade. Mas nós não precisamos ser espíritas, católicos, protestantes, para sermos os condutores dos espíritos de volta para Deus. E o que é ser um espírito que conduz a alma para Deus? É aquele pai, aquela mãe que querem que seus filhos sejam verdadeiros homens de bem, que querem que seus filhos sejam homens que saibam se conduzir na vida. É fazer com que aquela criatura que chegou para a gente seja ético, seja correto, seja honesto, seja feliz. E a missão do pai é fazer essa observação desde a mais tenra idade e conduzir, usar da psicologia, usar da sua sensibilidade para impulsionar, às vezes, o espírito que é rebelde para o bom caminho, porque o espírito dócil, que vem muitas vezes
dizendo praticamente dizendo amém a tudo que nós dizemos, que o pai diz, que a mãe diz, que é bom estudante, que é bom menino, que é boa menina, que vai bem na vida com facilidade, com alegria. É fácil conduzir. Mas a bênção, a misericórdia divina nos faz muitas vezes ter um lindo, querido, que não nos dá nenhum tipo de preocupação, mas nos traz outros que nos dão muita preocupação. E nesse mundo que nós estamos vivendo, nós estamos assustados com a quantidade de jovens perdidos, de jovens que não sabem o que querem da vida, de jovens que se trancam nos quartos e ficam fechados nos jogos e em si mesmados. E ficamos olhando os jovens hoje, crianças, que pensam em se dar fim à vida, em se matar. É muito triste isso. E somos missionários. E missionário tem a responsabilidade de olhar com atenção. Aquele missionário que vai para a África, que vai para a Amazônia, que olha lá a necessidade daquelas crianças morrendo de fome, franzinas, magérrimas lá na África, a gente vê os médicos sem fronteira, as pessoas que trabalham na Fraternidade Sem Fronteira, que olham com cuidado, carinho, aquelas crianças que estão precisando do alimento, da roupa, do remédio para se manterem vivas. Nós somos missionários dentro das nossas casas. Porque muitas vezes temos uma casa confortável, temos o alimento à mesa, mas precisamos prestar atenção. Somos missionários, temos a responsabilidade, como nos diz o Evangelho, de levarmos a criança, o indivíduo, de volta a Deus. E não é a boa comida, a boa roupa, o bom computador, o bom telefone celular, que vai levar a criança de volta a Deus. O que nos leva de volta a Deus, que vai fazer com que uma criança se volte para as leis de amor, é viver, é amar, é estar com, é entender, é perceber aonde mora a dificuldade daquela criatura, aonde moram os seus anseios, quais são as suas verdadeiras aptidões. Para isso, fomos escolhidos para recebermos os filhos como filhos. Temos essa missão de perceber a necessidade, de orientar. Muitas vezes o jovem que é displicente, que está dentro do quarto, é preciso que tenha um pai, é preciso que tenha uma mãe que chame essa criatura para a vida, que chame essa criatura para a vida, que chame essa criatura para sair de dentro de si e olhar que à volta dele existem crianças na rua, sem comida, existem jovens sem oportunidade de estudar, existem pessoas que dormem debaixo de uma marquise ao lado da casa dela. É preciso que a gente olhe para essas crianças, nossas filhas, nossos netos, nossos filhos que estão dentro da nossa casa, envoltos por todo o conforto, por toda a tecnologia, que a vida verdadeira que nos vai levar de volta para Deus é os sermos com o outro, estarmos com o outro. E nós não podemos desperdiçar a oportunidade se temos uma família, se temos pessoas que vivem conosco, se temos jovens que vivem conosco, não podemos perder a oportunidade de chamar a atenção dessas crianças, desses jovens. Não podemos, deixa para lá, é assim mesmo, eles ficam no quarto o dia inteiro, não vão sair mesmo não, trocam o dia pela noite. Agora não tem escola, não tem faculdade, é tudo virtual, não é? Então eles ficam ali no computador a vida inteira. Quando chega de manhã, eles vão dormir às 8 horas da manhã e acordam às 4 da tarde. E aí
se alimentam mal e ficam por ali perambulando. Meu Deus, vamos ficar assim de braços cruzados, olhando isso acontecer? Não vamos chamar essas crianças para uma conversa, para uma sensibilização? Outro dia tive um exemplo muito lindo que me chamou a atenção, inclusive emociona o coração da gente. Um jovem rebelde, rebeldezinho de verdade, não gosta de ouvir falar o nome de Deus e nem gosta de ouvir falar em espiritismo, nem ir à igreja, nem ao culto, não, nada disso. Mas um jovem bom, um jovem de alma, dócil, generosa. E aí, uma mãe atenta, um pai atento, foram chamando essa criança, esse jovem, para observar uma família que mora a poucos metros da sua casa, onde uma família que perdeu sua casa por conta da pandemia, por não terem dinheiro para pagar o aluguel, e as crianças pequenas que iam para a creche de 7 da manhã às 5 da tarde, as creches fechadas, as crianças e o pai e a mãe foram para a rua. E a mãe desse jovem começou a entabular uma conversa com essa moça e percebeu, assim, grande necessidade da moça com aquelas crianças. E passou a levar uma comidinha, uma sopinha, uma fruta para aqueles três pequenos e para aquela moça tão bonita, tão jovem. E o que me chama a atenção? Essa mãe contou a história para o menino, para o jovem, e falou com ele: vá até lá apanhar as minhas cópias que eu mandei fazer na Xerox, passa por aquela moça que eu te falei, compra com ela um paninho de prato. Ah, e tem uma coisa, você tem tantos carrinhos aí na sua prateleira que você não brinca mais. Tem um garotinho, tem um brinquedinho, não tem nada lá para ele brincar. Leva um brinquedinho. E o menino pegou um carrinho e foi com o carrinho levar para aquela criança. E se sensibilizou. Esse jovem é um daqueles que fica a noite inteira no computador, que não gosta de falar de Deus, mas foi tocado pela observação da sua mãe, que faz todo o esforço, e de seu pai, que faz todo o esforço para reconduzir aquela alma para Deus. E muitas vezes nós ficamos achando que reconduzir a alma para Deus é trazer a criança para o centro espírita, é obrigar a criança a ir para a evangelização, obrigar a criança. Não adianta obrigar. O evangelho no lar, a oração no lar, o exemplo do pai, o exemplo da mãe, vão tocando. Porque a criança que é dócil vai numa boa para a evangelização, absorve, gosta, participa. Mas há espíritos que são rebeldes e que têm companhiazinhas que não querem que eles sejam homens de bem, que eles se reconduzam aos caminhos que levam a Deus. É preciso que estejamos atentos, é preciso que não percamos as oportunidades de sermos missionários, de Deus, de sermos aqueles que reconduzem as almas a Deus. Podemos todos nós fazer isso. Nesse tempo que está tão complicado, está tão difícil,
todo mundo enclausurado, uns com aulas, outros sem aulas, e outros, as crianças. Eu estou falando de aula, eu estou falando de faculdade, estou falando de criança em casa, porque é o que a gente está vivendo. E é uma tarefa árdua ser pai, ser mãe nesse tempo. Mas não podemos deixar de lembrar que somos missionários, não estamos aqui por acaso. Nós, espíritos encarnados, adultos, idosos, crianças ou adolescentes, não estamos aqui por acaso. Estamos todos aqui nesse momento porque precisamos passar por isso. E esse momento é um momento de oportunidade, é um momento que nós temos que refletir, pensar, elaborar todos os dias o que nós vamos fazer para aproveitar esse tempo. E como pais e como mães, não vamos perder essa oportunidade. Vamos fazer o nosso esforço. Se o nosso querido não aproveitar esse esforço agora, nós vamos ter a nossa consciência tranquila, porque fizemos o que nós tínhamos que fazer. Não podemos sermos indiferentes. Não podemos ser indiferentes a essa tarefa. Não importa se o filho tem 5, 10 ou 15 anos. Não importa se o filho tem mais de 20, porque hoje em dia parece que a adolescência se estendeu, pelo menos no nível de social que nós vivemos, que os jovens com 20, 21, 22 anos ainda estão em casa e precisam de uma sacudidela, precisam do exemplo do pai e da mãe que se esforça por exemplificar e por tentar levar essa criatura de volta a Deus. E o que é levar a criatura de volta a Deus? É levar a criatura aos bons sentimentos, à ética, à moral, à boa condução na vida, a fazer a sua parte que toca. Qual é a obrigação do jovem? É estudar e ser útil. Todos nós precisamos acordar para isso. Somos missionários. Precisamos aproveitar essa oportunidade, porque nos foi dada essa oportunidade de recebermos espíritos, não importa. Eu estou falando por mim, meus filhos já estão criados, meus netos também, mas tivemos essa oportunidade. E também não podemos deixar passar, não importa que se o filho tem 50 anos e se o neto tem 30, mas nós estamos vivos, estamos atuando, estamos lúcidos, não estamos dependentes, nós podemos sim ter a consciência de que essa paternidade está latente em nós, está vibrando em nós, e nós temos que estar atentos, não só para aqueles que nós temos à luz, que foram nossos filhos, que nós gestamos, que vieram como nossos filhos. Estão homens, mulheres, mas nós temos que estar atentos, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. E temos que observar uma coisa bem interessante na parábola do filho pródigo. Né? Quando a gente pensa na parábola do filho pródigo, nós analisamos e pensamos, e todos nós conhecemos essa parábola. Quando um senhor tinha 2 filhos e, de repente, o mais novo, que é um senhor que tinha posses, e o mais novo resolveu pedir a herança. Pedir. Eu quero minha herança. Eu quero fazer da minha vida o que tiver vontade, eu não quero dar satisfação para ninguém, quero viver minha juventude, quero viver minha vida, não quero ficar mais aqui preso a essas regras, a essa vida, não quero nada disso. E o outro filho não pediu sua herança, ficou do lado do pai, espiando, tomando conta, pensando talvez naquilo que ele fosse também herdar quando o pai morresse. Mas olha só, eu não quero falar do filho pródigo que foi e que voltou, nem do filho que ficou e que reclamou porque estava do lado do pai o tempo todo. Mas eu quero falar do pai.
esse pai, que no momento de sua vida escutou o que seu filho pediu. Em nenhum momento ele se recusou a dar a herança a esse filho e deixar que ele utilizasse o seu livre-arbítrio da maneira que ele quisesse. Esse pai deixou que o filho fosse. Deixou que o filho fosse fazer o que ele quisesse. Não aprisionou, não prendeu, deixou que ele fosse. O outro filho ficou. E o pai também respeitou o jeito do filho ser. Agora, esse filho que foi para a noite, com as meretrizes, e gastou tudo o que tinha, todo o seu dinheiro desperdiçado. Dinheiro jogado fora. E ele foi andando, e quando ele se deparou, não tinha mais dinheiro nenhum, talvez estivesse como muitos homens que nós vemos nas calçadas do Rio, jogados nas calçadas. Existem pessoas que vão, que se drogadizam, que levam a vida com as drogas, que desperdiçam sua vida e ficam no meio da rua. E esse rapaz ficou. Foi tão o seu desperdício, que um dia ele chegou, estava dando comida aos porcos no fazendeiro. E ele foi levado a comer daquela comida dos porcos. E ele refletiu: meu Deus, na casa de meu pai, tanta fartura. Meu Deus, e eu joguei tudo fora. Eu não posso ficar mais aqui. Eu tenho que voltar. Eu tenho que voltar para a casa do meu pai. E ele fez um caminho árduo de volta à casa do pai. Mas esse pai, que viu que o seu filho desperdiçou tudo, ele nem esperou que o filho chegasse perto dele. Quando ele soube que o filho estava voltando, ele ficou numa alegria tão grande que ele falou com os seus empregados que preparassem a casa, que matassem lá o bezerro melhor ou o gado melhor que ele tinha, porque ele queria festejar a volta daquele filho que tinha ido e desperdiçado tudo, mas era seu filho, estava voltando. E ele fez uma festa, mandou reservar uma roupa, um anel. E quando seu filho chegou, ele abraçou o seu filho. Que bom, meu filho, que você voltou. É essa a missão do Pai. É essa a missão que o Pai nos dá. De abraçar o filho que volta. E aí, o outro filho que estava do seu lado ficou muito insatisfeito. Meu Deus, meu pai, eu não saí daqui de perto de você. Todas as horas do dia e da noite, eu estive com você e você nunca fez uma festa para mim. E o pai falou: meu filho, você está aqui, tudo que é meu é seu. Mas o seu irmão estava perdido e voltou. Ele estava perdido e se encontrou. Ele estava perdido e voltou para casa. E é isso que o pai, a missão do pai, é essa, dos pais. É essa. Se o filho se extravia, vamos reconduzi-lo à casa do pai. Se o nosso filho é rebelde, é transviado, é deslocado, mas é nosso filho.
Não podemos achar que o nosso filho é aquilo que ele fez de mal. Nosso filho é a essência divina que vibra nele e que precisa ser cultivada. Então, a nossa missão de sermos pais, de sermos mães, é uma missão abençoada, pois temos que perceber as necessidades dos nossos filhos, conduzi-los de volta ao regaço paterno, conduzi-los de volta ao regaço do Pai, porque nosso Pai maior, esse Deus de amor e de misericórdia que nos criou, Ele nos dá o maior exemplo de ser Pai. Ele nos respeita, Ele nos observa, Ele é paciente, Ele é generoso, Ele é educador. Ele permite que a gente erre e acerte. E quando nós erramos, Ele lamenta, mas espera que nós possamos refazer os nossos caminhos. Ele nos dá a oportunidade de encarnações e encarnações. Se desperdiçamos muito tempo numa encarnação, teremos tempo na erraticidade para fazer uma avaliação e logo, logo teremos uma nova chance de retornar. E que possamos aproveitar essa chance do retorno. Se um dia nós nascemos pequeninos e fomos abraçados pelos nossos pais, a vida faz com que a gente cresça e tenha a missão de receber novos espíritos. Portanto, quando Kardec pergunta aos espíritos se a paternidade é uma missão, sem dúvida é uma missão. A paternidade é uma missão abençoada que nós devemos aproveitar, usufruir, não reclamar, respeitar e entender. Foi uma bênção podermos ter a confiança de Deus para nos trazer filhos com a tarefa de nós reconduzirmos esses filhos, essas criaturas de Deus, de volta à casa do Pai. Que Jesus nos abençoe e nós possamos refletir sobre isso, e nós possamos aproveitar esse tempo para fazer a nossa parte. Somos pais, mesmo na idade mais provecta, continuamos sendo pais, e essa é uma missão imperdível, é uma missão abençoada. Vamos então agradecer a Deus pela possibilidade de termos tido um dia a missão da paternidade ou da maternidade. Senhor Jesus, Mestre querido, nós lhe agradecemos profundamente a oportunidade de servir, de sermos contigo, para que possamos aproveitar todas as oportunidades que a vida nos oferece para reconduzir não só nosso filho, nosso neto, nosso sobrinho, mas para reconduzir nossos irmãos em Deus de volta ao caminho que nos leva ao Pai. Obrigada, Senhor. Que Jesus nos abençoe.